Segunda dimensão. Pode ir, Renata. Mulheres gigantes. Homens mínimos. Mas a gente vai deixar ele falar, porque esse assunto é um assunto polêmico. Eleições. Eu tô meio preocupada com essas eleições, Guilherme. Eu também tô. Galera, olha só, em primeiro lugar, a gente não vai aqui emitir quem nós vamos votar e nem dizer pra vocês quem vocês vão Só votar. adendo, eu não sei quem que eu vou votar mesmo. Tá difícil. Mas assim, vamos tentar contextualizar um pouquinho o que está acontecendo. A discussão política do Brasil está fugindo do que é mais importante. Desde 89 que a gente não tem uma quantidade tão grande de candidatos a presidente da República. A primeira consequência que nós temos é essa pulverização de votos. Você tem um candidato que está em primeiro lugar, mas você não sabe em que condições que ele vai concorrer ou se ele vai concorrer. Você tem um em segundo e terceiro ou quarto ali estão praticamente empatados. Isso pra presidente, Para né? presidente. Qualquer cenário não é legal. Qualquer um que ganhar, qual é a legitimidade política, base política? Aí eu estou falando questões políticas, ciência política mesmo, que esse presidente vai ter em relação ao Congresso Nacional. Entra a segunda questão, que estão desviando o assunto mais importante da política. As eleições mais importantes são para os cargos do Legislativo. E as pessoas estão falando somente da presidência, né? Isso. Mas estão esquecendo dos senadores, deputados estaduais, federais, governador. Mas aí eu vou mais longe como educadora aqui. Eu vejo que as pessoas, e eu me incluo nelas, a gente não sabe para que serve um Senado. A gente não sabe para que serve deputado, federal, estadual. E é muito louco, porque por a gente não saber, por a gente ter uma ignorância, eu falo a gente porque eu também tenho essa ignorância, a gente não liga para esses votos que são até mais importantes, porque lembrando que a gente teve uma presidenta que sofreu um golpe. O presidente, ele é uma figura importantíssima, mas não é a única figura. São 2 senadores que nós temos que votar. Essa eleição, esse cenário que a gente está vendo aí, tá me apavorando muito pelo seguinte: as pessoas estão brincando, as pessoas que eu falo, os eleitores. Porque os caras que estão concorrendo, eles sabem muito bem o que eles querem. Ah, sim. Né? E aí você vê isso nas hashtags que usam na internet, nos comentários que fazem, nos discursos de ódio, numa sociedade polarizada totalmente. E isso serve a alguns. E as pessoas estão se deixando manipular. Me assusta, por exemplo, quando amigos meus, quando pessoas próximas, quando pessoas que eu admiro publicamente e tal, declaram assim o seu voto, e aí de repente você vê que assim, que elas vão votar em candidatos que têm uma política completamente contrária à mulher, uma política racista, autoritária. Peraí. Que tipo de país essas pessoas acham que esses indivíduos vão construir? O que eles querem? É isso mesmo? A gente está escolhendo um regime autoritário? E quando eu me colocava contra esses discursos, aí entra o extremismo. Então você é assim! Então você é disso! Gente, não é porque eu sou contra um certo discurso, uma certa ideia, abaixa a mão, depois eu falo, que eu sou a favor da outra ideia. Autoritarismo. Então, não é porque eu sou contra uma ideia que automaticamente eu sou a favor da outra, porque isso entra no extremismo, né? Exatamente. Agora você pode falar. Que é a preocupação nossa, é você levar isso pra piada. Os 2 debates. No dia seguinte, o que era notícia eram os memes, eram as piadas, eram as coisas engraçadas, a galhofa que aconteceu. O essencial, que é pra você escolher um presidente, perdeu-se, foi embora. Acabou. Esses debates, a gente fica lá, assiste. Antes você não sabia qual era a proposta do candidato. Termina, você continua não sabendo. Não sabe. No. 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 Ah, o que vai fazer em relação à educação? Nós vamos melhorar a educação. Como? Um circo dos horrores. Não, muito bom, é Circo dos Horrores mesmo. Não é? Você fica apavorado, você fica, meu Deus, o que eu vou fazer, gente? Corram para os montes, né? Dependendo de quem ganhar, fuja! A gente vai ter um governo independente de presidência, deputado, senado, enfim, de brincadeira. E o Brasil está passando por questões seríssimas. A gente está com uma saúde cada vez mais defasada. A educação, não vou nem chegar nesse mérito, porque não tem. Cultura, esquece. Tem emprego, Brasil? Então, assim, fica a nossa reflexão para a gente estudar realmente esses candidatos, estudar
as propostas. As propostas e também estudar para que serve um Senado, para que serve o deputado federal, para que serve o deputado estadual, porque não adianta eu escolher o presidente de um partido, os deputados de outro, aí vira uma bagunça que ninguém vota em ninguém. Tentem se preocupar mais com a votação nos votos para o legislativo. Procurem deputados federais, estaduais e senadores que vão votar um projeto de lei ou criar um projeto de lei não pensando no seu ganho próprio. O que eu vou ganhar com isso? Qual cargo político eu vou ganhar com isso? Eu vou poder apadrinhar quem? Mas se aquele projeto de lei é bom ou ruim para a sociedade? Ah, Guilherme não tem. Não, tem sim. Se permitam conversar, ouvir, porque às vezes a gente fica tão fechado na nossa própria ideia que a gente não vou ouvir o outro. Troca ideia, escuta, conversa, tira dúvida. Pesquisando os candidatos e as propostas, pesquisem quem são realmente, porque existem filhos de pessoas que estão aí no governo ou pessoas que estão aí na cadeia se candidatando, mudando o nome, o sobrenome, que é para você... partido, né? Mudando exatamente, que é para você não saber, os partidos, que é para você não saber qual é o histórico dessa pessoa. Então pesquisa pra gente não fazer papel de bobo, de otário. A gente sempre fala, porque eu não vou votar, porque sempre são os mesmos. Não são. Não são. É o que a Renata falou. Vamos pesquisar. Evitem os clãs. Esses clãs da vida aí, esses poderosos chefões, os bons Corleones da vida aí. Ai, o que a gente faz sobre as eleições? Vamos orar, gente. Oremos. Desesperemos. Curte o canal, se inscreva no sininho aqui. Isso. Segue a gente no Insta, pretos, no brancos. E vamos estudar.